Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head da área de fundos imobiliários do Fator. Estamos aqui hoje para falar como é que foi a performance e o mês de março na gestão do fundo Fator Veritar. Então, começando aqui, a gente esse mês pagou 95 centavos por cota de rendimento. Esse rendimento refletiu aí em um dividend yield de 1,04% sobre a cota patrimonial. A nossa cota patrimonial subiu um pouquinho, foi aí para o patamar de R$ 92 e alguns centavos. O aumento da cota patrimonial se deu basicamente por alguma variação das NTNBs, que são os títulos públicos que referenciam aí a precificação dos nossos ativos. Sobre o desempenho do fundo, a cota continua aí um período de perda de preço no mercado secundário. A gente vê esse movimento sendo bem constante aí nos últimos meses, não só no fundo Veritar, mas outros fundos. Isso se deve basicamente por conta do momento de mercado, de taxa de juros mais elevadas, e a gente percebe essa correlação aí, historicamente, de taxas de juros mais elevadas depreciam o preço da cota dos fundos imobiliários, e taxa de juros mais baixa apreciam o preço das cotas dos fundos imobiliários. No paralelo, a gente viu também uma diminuição da negociação no secundário. A gente tinha uma manutenção entre 2,5 milhões e 3 milhões de negociação no secundário por dia. A gente viu isso daí diminuindo, e no mês de fevereiro, por conta do carnaval, foi um pouco mais baixo, mas março continuou nesse patamar um pouco mais baixo, aumentou um pouquinho, mas nem tanto, chegando aí por volta de 47 milhões no mês. Sobre a carteira, reforçamos nossa tese de diversificação. Então, a gente não somente diversifica em tipos de ativos e tipos de operações, mas a gente também diversifica fortemente em setores. Apesar de sermos gestores de um fundo imobiliário de CRI, né, que compra papéis ligados ao mercado imobiliário, a gente não necessariamente concentra nossa carteira em construção civil ou no mercado de real estate. Então, hoje a gente tem aí por volta de 24% da carteira, que para o fundo imobiliário é relativamente baixo, e outros setores aí com alguma participação, tendo aí também o interesse em diversificar nesses setores. Sobre indexadores, a gente continua com o nosso viés forte em IPCA, seguindo o nosso benchmark. O benchmark do fundo é IPCA mais 6, então a gente está buscando sempre superar o nosso benchmark. A gente tem conseguido fazer isso com sucesso nos últimos anos. Alguma coisa da carteira tem sido alocada em CDI, mas CDI mais curto, por conta, obviamente, das taxas de juros mais elevadas, e uma vez que essas taxas de juros passem a cair, a gente já vai estar ou no final ou perto do final do vencimento dessas operações que a gente tem comprado em CDI. Então, a gente, na alocação em CDI, ela está sendo uma alocação mais curta, mais estratégica. Falando aqui do preço de aquisição dos ativos do Veritar. Então, quando a gente olha ali o que a gente tem em IPCA, 91,5% da carteira, a gente tem IPCA comprado a uma média de IPCA mais 7,03. Por conta das taxas de juros mais elevadas e a marcação ao mercado desses papéis, a gente tem, então, esses papéis hoje, quando marcados a mercado, valorizando aí para IPCA mais 8,10. Então, essa é a dinâmica de marcação de preço dos ativos da carteira. CDI não mexe muito, né? Então a gente tem aí, na média, CDI mais 2,80, no preço de compra. IGPM tem pouca coisa em IGPM na carteira, mas aí a nossa média de compra é 7,81, e IGPDI tem somente uma operação, média de compra 7,13. Importante comentar que a gente, nessa nova alocação que a gente fez, a gente acabou diminuindo um pouquinho o duration da carteira, por conta, basicamente, reflexo dessas alocações em CDI, operações mais curtas, então a gente conseguiu diminuir um pouquinho o duration da carteira, a gente estava chegando próximo a 6 anos, então agora mais próximo dos 5 anos, o que de verdade não é um grande problema, nem ser muito elevada, nem ser muito baixa, né? Aqui, na verdade, o fundo ele não toma resgate, o fundo não tem prazo de vencimento, então a gente pode trabalhar sim com durations e prazos mais longos, tá? A gente não tem essa necessidade de nenhum passivo aí à vista de ter que fazer algum tipo de liquidez. Por conta dessa dinâmica
de precificação dos ativos, né, por conta da taxa de juros mais elevada, e, consequentemente, caindo o patamar de preço da cota do Veritá Mercado, a gente fez esse quadrinho aqui de sensibilidade de preço. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que se você, cotista, comprar hoje, né, ou quando a gente fechou esse relatório, comprar o Veritá a R$ 83,00 a preço de mercado, dado que a gente tem de composição de carteira, de taxa de juros de carteira e retorno previsto, a gente prevê que o cotista vai ter um retorno aí por volta de IPCA mais 12,03. A gente acha que essa precificação aqui está até exagerada, né? A gente entende que pela qualidade da carteira, pela diversificação e pelo nível de risco da carteira, né? Pelo nível de risco e retorno da carteira, uma precificação entre IPCA mais 8, 8,5 já seria adequado, o que obviamente levaria a cota a mercado a um patamar de R$ 95,00, próximo a R$ 100,00. Mas, de qualquer forma, hoje a gente tem mostrado aqui essa tabela de sensibilidade até para deixar claro e evidente para o cotista a oportunidade que a gente está tendo hoje, uma carteira majoritariamente high grade, né, de uma qualidade de crédito interessante, muito diversificada, um fundo com uma liquidez muito interessante, por volta de 2,5 milhões aí diário, e ao patamar de preço aí de cota de mercado a R$ 83,00, pagando IPCA mais 12. Tá? É importante aqui observar, esse IPCA mais 12 a gente tem que tirar os custos da gestão. Então, no final do dia seria um IPCA mais 11, o que mesmo assim é muito elevado para a qualidade da carteira e o risco-retorno que hoje a gente tem. Tá? Então, esse foi o resumo aí do que a gente fez em março na gestão do fator Veritá. Contando aqui um pouquinho de mercado e tendências, a gente ainda não vê aí uma perspectiva muito clara de queda de taxa de juros, a gente percebe uma manutenção da inflação, ela não está nem arrefecendo, nem aumentando, então a gente vê aí que, na verdade, o último dado que saiu, o arrefecimento dela foi muito baixo, mas ainda assim algum estímulo já está tendo para a diminuição da inflação, mas nada tão relevante que possa aí trazer para a gente uma queda de taxa de juros no curto prazo. Então, a gente entende ainda que essa inflação tende a diminuir, esse estímulo tende a acontecer mais por segundo semestre, a gente vendo esse segundo semestre aí com inflação mais baixa, a gente potencialmente vai ver alguma mexida em taxa de juros mais para baixo, e aí sim a gente acredita que o mercado de fundos imobiliários pode voltar a reagir e as cotações dos fundos aumentarem. Uma coisa que a gente observou é que mesmo num momento um pouco mais difícil de mercado, a gente viu a quantidade de cotistas para fundo imobiliário aumentar. Então, no momento que o mercado está bom, você ter um aumento de cotistas é muito positivo. No momento que o mercado está ruim, é interessante, né? Você observar que mesmo com o mercado com cotas baixas, desvalorizadas, ainda assim está tendo ingresso de novos cotistas. Isso mostra para a gente que tem aí uma demanda reprimida, uma potencial demanda reprimida, e que uma vez que esse mercado volte, a gente acredita que as cotas vão voltar a ganhar preço e as emissões vão voltar a aparecer. Então, esse é um pouco da nossa cabeça aqui em relação ao mercado para os próximos meses. Então, queria finalizar aqui, agradecer aí o interesse aqui em ver o nosso relatório, o interesse em conhecer melhor o Veritá. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.